Senhoras e senhores, muito boa noite, quase beirando boa tarde, boa noite. Iniciamos esse vídeo mais uma vez, uma participação especial do meu amigo querido Diego, de longas datas, desde 2017 aí, construindo e fazendo história. Mas para inaugurar, começar o vídeo, eu quero deixar um adentro aí, não se esqueça de se inscrever, comentar, sabe, isso é muito importante. Curte o vídeo, compartilha, porque isso não é só para mim, é para vocês e para outras pessoas que vão ser abençoadas através da vida de vocês que vão compartilhar. E antes de mais nada, sem mais delongas, vamos nessa. O tema de hoje que eu vou falar é sobre criança ferida, né, com o subtítulo Em Fragmentos do DNA. Eu ia escrever, mas acabei não escrevendo, mas eu sabia o que eu literalmente ia falar. E galera, para começar já, o que é uma criança ferida? Criança ferida é a transferência das dores dos pais, né, para os filhos. Para vocês entenderem, quando a gente nasce, aos 2 anos, temos 50% da personalidade dos pais, do código genético, isso é científico, 25% da mãe e 25% do pai, aos 2. Aos 7 anos, quando uma criança ela completa 7 anos, ela enraiza o próprio DNA, o próprio código genético de ideias, de mentalidade, e aos 12 é onde ela se forma. Por isso que a educação de toda criança ela tem que ser enraigada antes dos 12. Então, essa introdução da criança ferida, que é a primeira parte, ela vai trazer um conceito e chaves para que as pessoas que às vezes não têm direção, não sabem por onde ir, através desse vídeo, desse podcast, venham ser alcançadas. Eu e o Diego somos 2 pessoas que tivemos essa desconfiguração nas crianças feridas da vida, né? Então a gente está aqui para falar sobre isso, para abrir um leque na mente de vocês, né? Destravar isso, quebrar muralhas, romper, né? Então a gente aqui está como rompedores de dores, de feridas, de traumas, lutando diariamente, né? Porque a gente é ser humano, às vezes dá um gatilho, a gente tem nossas fraquezas, tem nossas falhas, então a gente vai acabar falando de algumas partes aqui, algumas particularidades, né? Não tudo claramente, mas para que outras pessoas consigam se coincidir dentro do tema. E por que, gente, que vem dos pais? Por que a criança ferida, na verdade, sempre vem dos pais, né? Cerca de 80% dos pais vivem a filosofia dos seus pais. Então eles atraem isso, na verdade, para a criação deles. Por quê? Então, tudo que eles aprenderam com os pais, independente do que foi da educação, eles canalizam para eles. Só que quando eles canalizam para eles, vem com outros fragmentos do quê? De ferida, de dor, de tristeza, né? Aí, quando a pessoa tem um filho, sem querer, inconscientemente, ela acaba passando isso pro menino ou pra menina. É ciclos, né? Ciclos. Geração em geração. Geração. É igual aquela... Se você já viu aquele vídeo do copo que passa de copo em copo, aquela água preta, né? Eu, Samuel e o Diego rompeu isso nessa geração. Quebrando ciclos. Quebrando, a gente quebrou. Por quê? Eu, Samuel, presenciei algumas situações. Eu tinha o lado fleumático, um pouco do lado colérico da minha mãe e do meu pai. Eu percebi que algumas situações que meu pai vivenciou, era parecido. Repetindo o padrão. Repetido. Assim, não era a mesma coisa, mas era semelhante. Parece uma maldição hereditária que passa para nós, né? Por exemplo, dependendo na gravidez. Quando a mãe come alguma coisa, dependendo se ela fuma e tal, isso vai tudo pro código genético, vai tudo pro DNA. Sentimentos, emoções. Vai moldando traços de caráter. Exato. Exatamente. E, galera,
Por que eu estou falando disso, começando disso? Porque primeiro vem de mim, a minha libertação será de vocês. É assim que tem que ser. Uma mão lava a outra. Então, a gente não basta ser grande em altura como árvore. Mas o principal não está no tamanho, mas na qualidade das raízes. Então, imagina só, nossas veias. Imagine que isso aqui são raízes. Suponhamos que o seu punho está com lepra. Olha isso, olha que interessante. Suponhamos que isso aqui é uma conjectura, tá? É uma metáfora. Isso aqui, esta mão, é as dores e a ferida dos seus pais. Que foi passado. Não só dos pais, tá? Dos seus avós, bisavós, desde a primeira geração lá. E você foi carregando isso. Isso vem dos pais e isso foi passado até você. Quantas vezes você vai olhar para ela e vai falar assim: eu não vou cuidar disso, vou deixar passar. Procrastinando a cura e o rompimento da corda que te liga a outros fardos geracionais anteriores. Por que eu citei a mão? Porque a mão é onde a gente tem muita energia. A gente estende para abençoar, a gente estende para amaldiçoar, para apontar. A mão, ela sinaliza muita coisa. A mão, ela expressa ansiedade, ela expressa sentimento. O corpo fala. Só que, quando a gente entender que a gente precisa rasgar, tirar a identidade de outras pessoas dentro de nós, porque lá, se você parar para pensar, se você pegar a sua ancestralidade, você vai ver que o seu avô, o seu bisavô ou a sua avó foi uma assassina, foi uma bruxa, foi uma pessoa que fez muitas ruindades, matou pessoas, de matar mesmo, não perdoou. Muitas pessoas dos nossos antepassados desceu à sepultura com sonhos e projetos. E detalhe, não perdoou quem tinha a oportunidade de perdoar em vida, isso dentro da família. Por que eu estou falando isso? Porque eu, Samuel, eu tinha gatilhos do meu avô sem conviver com ele, de raiva, de ira. Eu conheci ele, eu sabia quem ele era, porém eu não entendia por que eu sentia isso. Entre outras coisas, de vontade de querer socar alguém, de dar porrada em alguém. Então tudo isso, da onde que vem? Sendo que eu não cresci com isso. Claramente, eu cresci num lar onde tinha as suas diferenças, tinham os seus, pessoas temperamentais, mas aquela ira, aquela raiva incontestável, da onde que vem? Qual que é a origem disso? Se você puxar da onde que vem, você vai ver que vem tudo dos ancestrais. Meu avô já é falecido, mas para vocês entenderem mais ou menos, o meu avô, ele era uma pessoa raiz. Daquele tempo ele era agressivo, bebia, aquele padrão da época, sabe? Era grosso com a esposa, com os filhos, né? Por que eu estou falando isso? Então, olha isso. Meu pai, ele não seguiu a linhagem do meu avô, porém ele foi transformado pelo poder de Deus. Por que isso é tão real? Porque eu fui transformado, porque eu pedi para que Deus me curasse, me libertasse de coisas que eu tinha dos meus pais. Então, vamos começar a entender que essas lacunas, esses pilares, esses altares dentro de nós precisam ser derrubados. Urgente. Porque senão a gente vai virar uma pessoa enraizada com ira, com raiva. Quantos diretores de empresas, líderes de empresas, me expressam uma criança ferida, mimada? Tem que ser do meu jeito, da minha forma. Crianças fazem isso. Você consegue identificar, na hora. Quantos diretores, líderes, construíram sua vida estudando, se formando, fazendo isso e aquilo, mas não cuidaram do seu interior.
entendeu? Então as pessoas confundem que você ter conhecimento é só estudar, só ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, mas ganhar dinheiro. Bom, enfim, voltando aqui no foco, gente. Quantas pessoas ainda elas estão desestruturadas, têm um rótulo, mas não têm a potência, o pilar para direcionar pessoas, gestão de pessoas. Jim, agora é com você e a pergunta que cai. Eita. O que é a vida na geração de hoje? O que é a vida na geração de hoje? O que é a vida? O que é a vida na geração de hoje? E o que é a criança ferida? A vida, ela simplesmente é um grande propósito de Deus. Ótimo. É uma experiência espiritual. Uau. Porque às vezes a gente pensa que vir nesse corpo, nessa carne, a gente acha que não, eu preciso deixar essa carne para ser espiritual. Não, quando a gente é ser humano, nós estamos sendo espirituais. Sim. Porque nós não estamos vivendo uma experiência humana para depois ser espiritual. Nós estamos vivendo uma experiência espiritual numa vida humana. Então estamos aqui simplesmente para conhecer Deus. Esse é o propósito da vida. Se a nossa vida não estiver baseada e fundamentada em conhecer o que é uma das coisas que mais agrada o coração de Deus, é você conhecer Ele, buscar em conhecer, ter essa sede e fome de conhecer. Lá em Ezequiel fala isso. A única coisa que agrada o coração de Deus é você ter sede e fome em conhecer. Aí você fala assim: Deus, eu quero te conhecer, eu quero te achar, eu quero te encontrar. Então a vida, ela está fundamentada em conhecer Deus. Fora disso, porque Deus, através de Deus, né, a gente vai conhecer o Pai. O Deus Pai, que mandou o seu Filho para a gente se unir nessa comunhão do Espírito. Porque lá em 1 Coríntios 9 fala que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos convidou para fazer parte dessa família. Eles estavam bem entre eles, porque a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma comunhão plena, completa e não precisa de mais nada. Então eles estavam tão contentes e felizes que falou: vamos fazer o ser humano para fazer parte dessa comunhão que a gente tem. Então nós fomos inseridos nessa comunhão. E a outra pergunta é sobre o que é a criança ferida, né? O que é a criança ferida? Criança ferida é esse desligamento que a gente teve espiritualmente falando, esse desligamento de responsabilidade. Responsabilidade que muitas vezes os nossos pais tinham que ter, né? E não tiveram por N coisas. Talvez eles não tiveram o mesmo comportamento, criação também, não tiveram pais também, então a gente não pode também julgá-los, né? Nossa, meu pai não cuidou de mim, meu pai, minha mãe me abandonaram. Eles não foram instruídos, é isso? Eles não foram talvez instruídos, então eu entendo assim que eles deram o melhor que eles podiam dar. Sim. Eles foram o melhor, porque para a gente curar essa criança ferida, a gente precisa voltar atrás. Sim. Nos nossos antepassados. E como fala em Provérbios 20, hoje é dia 20, né? Hoje é dia 20? Hoje é dia 20, Provérbios 20 fala. Olha isso. 20. Depois você lê lá, Provérbios 20. Você estava falando de numerologia, tem tudo a ver. Numerologia, sim. Tem Está escrito lá o quanto a gente deve honrar os nossos pais, independente das decisões que eles tomaram. Exato. Porque se você não honrar seu pai e nem sua mãe, a sua vida não vai para frente. Fala lá que é como se fosse um vapor que vai sumir. Uma luz será apagada se a gente não honrar os nossos pais. Exato. Então, para curar a nossa criança ferida por
tantas questões que a gente já passou, tanto das pessoas que tomaram conta da gente, talvez algum familiar, alguma amiga, que foi os nossos primeiros 7 anos, como você falou, que é o primeiro setênio, né? É onde a gente vai formando o nosso caráter. Sim. E as possibilidades da gente ter autoconfiança ou não. A gente precisa voltar atrás, olhar para os nossos antepassados, ressignificar isso e reconhecer hoje quem somos, que aí entra a autoestima, né? A gente se posicionar e falar assim, peraí, esse ciclo na minha vida, a gente precisa parar com tudo. Peraí, eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso ver como que ela está, fazer uma atualização do nosso sistema, que é a nossa alma, e se posicionar para quebrar esse ciclo. Ciclos de feridas e questões que foram passadas, porque a infância é simplesmente o chão que a gente pisa na vida adulta. Infância é o chão. A infância é o chão que a gente pisa na vida adulta. Então tudo que a gente está passando hoje é o chão que a gente pisou. Sim, interessante. Na nossa infância. Sim. Aí foram palavras, foram atitudes que fizeram com a gente, às vezes abusos, né? Abuso sexual, abuso psicológico. Não, você não pode fazer isso. Aí ficou aquilo no nosso coração, a gente tem muitas vezes bloqueios na nossa mente, no nosso coração. Muito bloqueio. Que a gente precisa desbloquear. E cara, é impressionante que Deus nos deu essa possibilidade. Por exemplo, eu nunca tive pai, eu não conheço meu pai fisiológico, né? Pai físico. Biológico, né? Biológico, né? Mas eu consegui, né? Deus me mostrou essa cura, essa transformação dentro do meu coração. A partir de uma palavra. Mateus 6. Oração do Pai Nosso. Qual é a primeira coisa? Cara, é uma herança isso aí, velho. É uma herança aquela mensagem lá que Jesus deixou. E a gente precisa tomar acesso dela. Sim. Tomar posse e não ter medo de falar Pai Nosso que está no céu. Então, o que eu faço quando eu não sei o que fazer da minha vida? Eu preciso tomar uma decisão. Não sei o que fazer. Cara, chama pelo Pai. Chama pelo Pai, porque a única forma de a gente curar, e a gente pode falar muito mais sobre isso, principalmente quando a gente não teve pai, não estou falando de pai presente, de ter um pai na sua casa, porque às vezes você tem um pai na sua casa, mas ele não é presente. Você tem uma mãe na sua casa, mas ela não é presente.